Olá, pessoal. Essa é mais uma live das quartas-feiras às 9 da noite. Para quem não me conhece, quem está aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Érico San Juan, caricaturista. E estamos aqui nessa 11ª live. 11 vezes ao vivo aqui conversando com gente bacana, gente de muitas palavras, gente que tem o que dizer e que, se não fosse a ortodoxia do Instagram de nos interromper bruscamente com quase uma hora de conversa, né? A gente ficaria mais. Mas sempre fica aquele gostinho de quero mais, como se dizia antes, né? Então, sempre digo para os convidados dessa expectativa que a gente tem de fazer uma parte 2, uma parte 3, né? Como o nosso primeiro liveiro convidado, né? O Lucas Libânio, né? Que infelizmente a gente não tinha como gravar, eu não dominava essas peripécias tecnológicas, mas nós vamos fazer uma parte 2 com o Lucas Libânio, quadrinista lá de Belo Horizonte, em breve. E a nossa convidada já entrou, né? Já deu o aceno. Vou acenar para ela, vou introduzi-la aqui na nossa conversa, fazer aqueles trâmites de sempre, né? Fazer aquela. Vamos aguardar. Daqui a pouco a tela vai se dividir em duas partes, com aquela velha conhecida mágica da banda larga. E pronto, Olá, temos os convidados. Boa noite, Dani Reis. boa noite, tudo bem, Érico? Tudo bem? Tava Que bom aqui, que você está aqui. Como pois eu é. sempre digo, né? E eu já disse para os convidados e disse para você lá no Zap, né? No Zap Zap. Essa é a conversa que a gente teria, primeiro no nosso caso, que a gente se conhece há muitos anos, né? Nem preciso dizer quantos, mas logo as pessoas vão saber pelo tipo de conversa que a gente vai ter aqui. Só E, visualmente, mas sim, pois é. mas tenha Então, tempo. é. E nós temos essa conversa nossa vem de muitos anos, e principalmente por conta da pandemia, né? Que a locomoção das pessoas tá impedida por motivos óbvios que todo mundo já está careca de saber, né? Eu tô careca, mas não de saber, né? Enfim. Eu não tô. Então, a gente vai falar aqui das suas múltiplas habilidades, que são. Eu tenho sorte de trazer gente aqui para bater um papo, né? Sempre gente que é Gentil. o típico brasileiro, né? Que tem muitas habilidades, se vira bem nos 30, nos 40, nos 50, no que A quiser, gente porque tem que se tem, virar, né? tem que se virar. Tem que se virar. E você é um exemplo disso, né? E até para a gente introduzir a conversa, né? Já vou dar uma pista das suas múltiplas habilidades aqui, né? Delas é a música, e uma dessas músicas suas, o seu repertório autoral, já diz, é quase uma declaração de princípios em dois versos, né? É a Palavras, sua com o Felipe Radicete. Então, tem dois versos que dizem assim: Palavras me mostram o mundo, palavras me trazem a vida. Acho que é uma boa introdução aí para nossa conversa, né? Porque você transita pelas palavras, você corrige as palavras de muita gente, né? E você dá som e cor e vida às palavras através da música, né? Eu queria saber, e você traduz também, né? Você traduz Também traduzo. outros tipos de palavras de outras línguas para a nossa aqui, para cá, para o nosso entendimento aqui. Então eu queria saber, em primeiro lugar, Dani, é, houve algum momento em que você quis fazer uma escolha por uma ou por outra habilidade que fosse uma vocação mesmo, que fosse predominante, porque você é tradutora, você é cantora, você é revisora. Tudo isso que eu falei metaforicamente, né? Agora Então, também houve algum doutora. drama assim? Houve alguma coisa de escolha,
alguma coisa fica na frente da outra, ou você acha que isso conviveu sempre numa boa, a música e a palavra para você? Rapaz, eu já rodei nessa vida, né? Isso daí eu tô com essas atividades agora, mas eu já pensei em mil outras coisas diferentes, como você deve ter, já imagina, assim. Pensei em É. mil coisas diferentes, assim. Eu sempre quis fazer algo relacionado à criatividade, alguma coisa que tivesse alguma coisa criativa, que tivesse alguma coisa artística. A Mônica tá aqui, beijo. Que tivesse Opa! alguma coisa artística, que tivesse alguma coisa a ver com isso. Então eu comecei com arquitetura, por incrível que pareça. Aí eu vi que não era minha, logo vi, de cara assim, eu falei, não, eu tô no lugar errado, essa coisa é muito técnica, isso não tem nada a ver comigo, eu sou muito intuitiva. Essa coisa muito técnica não tem a ver comigo. Aí eu pensei, eu falei, quer saber, eu acho que eu vou tentar comunicação. Mudei totalmente e fui para comunicação. A publicidade me chamava atenção, publicidade, marketing e tal. Mas assim também, isso daí também foi mudando muito com o tempo. Já durante a faculdade eu já não me via tanto inserida nesse mercado, não me via muito trabalhando com isso, incentivando o consumo. Gente, escolha minha, lógico, né? Isso daí muito meu, assim. Então eu comecei a entrar numa crise e falei, o que que eu vou fazer? E aí foram surgindo coisas relacionadas à internet. Empresas que tinham a ver com internet, trabalhavam com internet, fazendo sites, enfim. E eu sempre na parte do conteúdo. Eu comecei como redatora. Eu Olha aí. escrevia para internet. Fiz muito isso assim na vida, no princípio assim da minha carreira profissional, comecei a fazendo isso. E eu gostava, mas era uma coisa assim, a internet, essas empresas, né, de TI, elas valorizam muito o técnico, o que mexe com isso mesmo, né? Especificamente aquela coisa da programação, análise de sistemas e tudo mais. O conteúdo é uma coisa meio que é deixada de lado. Eu nunca fui muito É. valorizada, assim. E eu fui sentindo com isso que, na verdade, assim, sempre, desde a faculdade, desde muito antes até da faculdade, eu era criança, as pessoas perguntavam, Dani, como é que escreve isso assim, assado? E eu comecei a me lembrar que eu falei, gente, eu sempre fui, no fundo, revisora, mais do que redatora. E eu comecei a me dar melhor quando eu me lancei realmente como revisora. Eu falei, eu vou mudar meu currículo. Meu lance não é redação, é revisão de textos. Eu sempre fui isso. Vamos lá, é isso aqui, vamos reformular tudo. Reformulei meu currículo e comecei a me dar bem com isso. E aí Revisou o começou tudo. currículo. Comecei revisando meu currículo. É a primeira revisão que você fez, né? Profissional, acho que sim, porque extraoficialmente É. eu faço desde sempre. Sabe, trabalhos de faculdade, os colegas de faculdade falavam, Dani, como é que escreve isso assim assado? Como é que é aquela palavra? Como é que é? Tá certo isso aqui? Essa pontuação, essa vírgula. E eu sempre fiz. Mas eu tive uma colega, eu fiz um curso, por incrível que pareça, né? É que a gente desenha, então eu posso dizer que não que eu desenvolva plenamente todas, né? Mas eu também meio que me encaixo nessa coisa de se virar nos 30, né? Então uma época eu fiz um curso de redação jornalística no Senac. Eu não E duvido, porque você escreve bem, né? Não me na surpreendo. verdade. Obrigado. É que, na verdade, tudo que eu faço é para ressaltar o desenho, né? É para pôr em primeiro plano o desenho. Todas as outras habilidades, vamos dizer assim, eu desenvolvo para poder colocar mesmo o desenho na frente, né? Então, eu fiz esse curso de redação jornalística no Senac e lá eu conheci uma revisora. E Aham. era interessante porque era como se fosse um curso compactado de jornalismo, porque você tem que aprender a técnica da redação jornalística com crônica, com reportagem, com tudo que o jornalista faz, a gente teve que aprender. Então eu fiz reportagem, fiz o que você imaginar que o jornalista faz, nós fizemos no curso lá.
E aí eu Aham. entrevistei, fiz uma entrevista, né, com uma colega que era revisora, né, que eu conheci lá, né. Aí eu até no meu antigo blog eu coloquei esse perfil lá. Eu gosto de fazer perfil, né, porque talvez porque eu sei caricaturista, né, eu gosto de traçar mesmo perfis das pessoas. Só que em palavras você se desenvolve mais. Na imagem você tem que de cara você sacar qual que é a, a síntese da pessoa, talvez. Tem que Vamos dizer dizer a muito, essência, né? vai. Essa que é a A palavra que história está procurando. de que uma É, imagem fala mais do que mil palavras, acho isso um pouco é, questionável, mas você tem que sintetizar de uma forma, né, muito. É uma imagem só, você não vai usar um monte de imagens para isso. mas assim, por outro lado, eu também não sou tão radical nesse sentido, porque quem defende o próprio peixe, né? Às vezes não percebe que pode ter camarão, pode ter tubarão, sei lá, ou polvo, ostra, tem outros frutos do mar ou do rio aí que são tão gostosos quanto o peixe, né? O fato de você gostar de peixe não elimina essas possibilidades gastronômicas aí das águas. Então eu não acho que palavras eu acho que 1.000 palavras valem tanto quanto 1.000 imagens, sabe? Eu acho que cada uma coisa tem a sua função e são complementares, né? Então, até no caso dos livros infantis, até uma certa idade, as imagens são fundamentais, mas para Sim, apoiar, para complementar as palavras, né? Então lógico. eu não seria tão radical assim para defender ou só as palavras ou só as imagens, né? Mesmo porque a Claro, gente faz imagens com palavras, né? exatamente. Eles têm complemento, né? Tem uma frase do Milor que eu acho maravilhosa, que se uma imagem vale mais do que mil palavras, diga isso com uma imagem. É, esse cidadão era danado, né? Milor, Aliás, assim, sensacional. ele faz uma falta tremenda, viu? Eu sinto muita Enorme. falta, E assim. era um cara que era caricaturista, ele era É, chargista, né? Era mais chargista do que caricaturista, e era um grande escritor, um grande pensador, é, né? e, e assim, ele era um tipo de humorista, né? Num sentido muito amplo, não vou dizer completo, amplo, sabe? E até por conta Muito dele ter rico. trabalhado desde adolescente, lá na cozinha, praticamente, nos textos, como ter começado bem de baixo lá na revista O Cruzeiro, né? Ele sempre dizia que 3, 4 pessoas lá numa sala minúscula fizeram a revista O Cruzeiro, né? Ele foi um dos pilares. E essa coisa dele ser muito versátil é porque ele, de fato ele tinha que ser, porque ele tinha que escrever praticamente a revista inteira lá nos primeiros anos, É ou quase isso do inteira. brasileiro, né? É isso do brasileiro. A É, gente tem que se virar nos 30. A gente começa um é. empreendimento, a gente tem que fazer de tudo. A gente não tem, pode se dar o luxo, eu vou fazer só o marketing disso aqui. Eu estou vendo agora com editora, né? É uma coisa muito nova ainda, estou com uma editora nova. Já Fale pode, dela, já pega o pode- gancho aí, já, ela já se pode falar. chama, ela se chama Venusiana e eu fiz essa editora junto com a Patrícia, em sociedade com a Patrícia Melody. Patrícia, para quem não sabe, é uma cantora que Mônica sabe. É uma Sim. cantora, compositora, maravilhosa, assim. E ela também é cronista. Ela também gosta de escrever textos e ela escreve otimamente. Ela escreve É, lindamente, ela tem umas crônicas ótimas, assim, falando sobre vida cotidiana e tal. Eu acho, assim, sensacional o texto dela. E tem sempre alguma coisa interessante, assim, a acrescentar. Patrícia fez, durante algum tempo, alguns anos, eu acho que 4 ou 5 anos, é, como é que eu diria, umas lições diárias. Ela escrevia sempre nas redes sociais dela lições é, diárias. Lição do eu dia, lembro. coisas que ela aprendeu naquele dia, aquela coisa, aquela lição que a gente vai aprendendo, mas que a gente ainda precisa de todo um processo, né? A gente vai É. aprendendo durante a vida, sempre a gente tem alguma coisa para tirar de determinadas coisas que acontecem com a gente. Nosso dia a dia a gente vai aprendendo coisas. E ela foi compilando essas lições. Como boa virginiana, né? Ela tem aquela coisa de organizar. Ela organiza bem a vida dela, vai lá, organiza, bonitinho e tal.
fez aquela compilação das lições do dia a dia, e ela juntou tudo e falou, vou lançar um livro, vou escrever um livro, vou compilar essas lições, pegar algumas lições que são as mais interessantes, 1001 lições. E ela fez um livro chamado Livro Mãe. Morana! E ela escreveu, então a gente lançou nessa editora, a gente então fez uma pequena editora em sociedade, bem pequenininha mesmo e tal, para lançar primeiro esse livro. Daqui para frente a gente vai pensar em outros. A gente está, de repente, com um livro dela de crônicas. Tem a filha dela, que é a Clara Mello, que é uma escritora Opa. sensacional. Ela escreve desde, sei lá, desde sempre, desde bem pequena, né? Aquela coisa que eu falei que eu sempre fiz isso desde pequena, de revisar É, textos. A Clara é. escreve maravilhosamente desde, sei lá, eu não sei se ela tinha 7 anos de idade, 8, eu não sei, era muito novinha quando escreveu um livro para o pai dela e prensou e tal, imprimiu, né, fez aquela coisa e ficou super emocionante, né? Dia dos Pais, de presente para o Dia dos Pais. Enfim, aí são os outros 500, assim. Então, assim, ter um pequeno negócio é isso, né? Você tem que se virar nos 30, tem que chegar e não, você tem que editar, tem que revisar, tem que preparar o livro, tem que cuidar da diagramação, tem que cuidar de tudo. Da venda do livro. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer e-book, depois a gente vai imprimir, contato com gráfica, como é que faz, como é o formato, capa, pá. Depois a gente pode até conversar a esse respeito, né? Sim. É Você isso. O disse que não dá pra gente fazer, a gente vai terceirizando, mas tudo que der ali, a gente se vira. mas eu acho interessante, sabe o quê? Que assim, você, até vou fazer um gancho também com a atividade da cantora, né? Eu citei no começo 2 versos da sua música Palavras, né? Com Felipe Radicetti, que faz parte do seu CD solo, que é o Todo Dia. E até eu estava vendo aqui o artigo, eu metido a crítico musical, né? Eu recebi o CD o seu, o Todo Dia, né? Com aquela embalagem revista maravilhosa, né? Uhum. E me aventurei a fazer uma espécie de uma crítica musical, mas na Sim, verdade era como se fosse uma bula muito pessoal minha do disco, né? Explicando o disco à minha maneira, né? E assim, essa mas coisa ficou realmente de se virar nos ótimo. 30, né? Porque você surgiu como cantora, eu imagino que você não tenha tido também. Talvez tenha tido, mas enfim, até a realidade meio que faz a gente ter um lampejo de certos sonhos e já falar, isso aí não rola para mim. Você surgiu como cantor já no tempo da internet, né? Que já Sim, havia a possibilidade de uma facilidade, certa facilidade para gravar, para sim, difundir o trabalho pelas redes e tudo, né? com Tanto certeza. que tanto que você fez o seu CD no peito e na raça mesmo, com o pessoal próximo, super talentosos, principalmente o pessoal lá da lista de discussão M Música, né? Que eu digo que é do tempo Exatamente. da internet, da idade da internet lascada, né? Ou de escada, isso. É uma discada, né? Então, parece você está no seu ambiente de fazer as coisas, né? Uns chamam a gente de empreendedor, outros chamam a gente de herói, outros ainda chamam a gente de doido, mas parece que a gente está no nosso ambiente de realizar as coisas, né? Então, não é uma coisa que soa estranha para a gente realizar as coisas, né? Então, conta desse primeiro CD, o Todo Dia para gente. E apresente para o nosso Meu respeitável pai aqui público entrou. esse trabalho. Esse Wagner Montes aqui é meu pai. Não é aquele, não, é o. Olha, Oi, pai. Olha o salve. nepotismo aí. Então, Bendito nepotismo. aí aquela coisa assim do quando é que você começou a cantar? A gente canta desde sempre, né? Toda criança canta, toda. Eu vejo a minha sobrinha assim, ela adora cantar, se deixar ela passa o dia inteiro cantando. Olha, Achando que tá arrasando, maravilhosa. Então a gente faz isso desde sempre.
tem um momento da vida da gente que a gente sente vontade de fazer alguma coisa mais, né? Fazer uma coisa. Vamos melhorar isso aqui, que isso aqui tá esquisito. Pode ser melhorado. Vamos lá. E a gente faz meio na brincadeira, meio descompromissadamente e tal. Foi o que eu fiz, né? Comecei a fazer minhas aulas de canto e tudo mais, e aquilo foi me instigando e tal. E eu fui conhecendo, ao mesmo tempo, eu fui conhecendo pessoas e tudo mais, músicos, foi me entranhando um pouco nessa onda. Assim, isso muito ao longo do tempo, né? Então, assim, o que começou despretensioso acabou ficando um pouco mais sério e tal. E aí já pula para a época da internet de escada, para a era da internet de escada, quando a gente se conheceu lá na M-Música. A É, M-Música era uma lista de, para quem não sabe, era uma lista de discussão, que era uma lista de discussão. Hoje em dia não faz nem sentido esse nome, né? Ninguém nem sabe o que é isso. Era outra pois é. era da internet. Era um grupo, eram uns grupos feitos no Yahoo, onde a gente discutia determinado assunto. Então, a M-Música, obviamente, era uma lista de música. E eu entrei na M-Música, não foi convidada a convite de ninguém, né? Não foi uma coisa, eu conheci alguém. Não, eu não conhecia ninguém. Eu procurei na internet, vamos ver aqui uma lista, porque eu estava em outras listas que tinham a ver com o que eu fazia na época e tudo mais, e entrei no. Falei, vou procurar alguma coisa de música. E aí o meu critério foi, a lista que tiver mais gente, eu entro, que tiver mais movimento. Olha, Se tiver mais isso não é uma assunto, lista, isso é uma balada. que tiver movimento. Porque você entra em certas listas, assim, você começa. Já dava para pesquisar no Yahoo, assim, você ia pro Yahoo e aparecia É, assim umas listas muito paradonas, assim, as pessoas não falavam muito, não tá escreviam, certo. não trocavam. E eu vi essa É. lista, falei, opa, tem um monte de gente, parece ser animado, né? Um monte de e-mail, um monte de coisa. Eu falei, vai ser essa. E eu entrei e tinha Zé Rodrigues, tinha Opa, Tavito, tinha uma galera de respeito, um cara chamado Guilherme Rondon, que assim, é, não é aquele nome que. Mas deveria, né? Aquele super nome nacionalmente conhecido, mas deveria. Mariana é. Leporassi, outra. Enfim, uma galera da pesada, uma galera boa pra caramba, que escrevia a beça, Opa! O trocava zero ideia era um pra caramba. A gente torpedo, é falava, impressionante. tinha uma riqueza de assuntos, não só É, relacionados à música, né? A gente falava de um tudo, assim, a gente falava de vários assuntos que você pensar, a gente falava. é. Rolavam altas discussões filosóficas e Opa! tal. E, não, você não preciso nem te explicar, mas estou falando para quem não conhece aqui. Claro, claro. E nessa lista a gente, né, foi se conhecendo. A Mariana Leporassi, nós ficamos muito amigas logo de cara. A Mariana é uma pessoa muito fácil de virar amiga, aquela pessoa que é muito, né, acolhedora, aquela pessoa canceriana bem mãezona, já chega, você fica amigo de infância no mesmo momento e tal, aquela pessoa. E então a gente foi ficando muito amiga e tal. E nisso ela falou para mim assim um belo dia: Dani, tô querendo dar aula de música. Quer fazer aula comigo? Quer ser minha cobaia? Falei, óbvio. Ah, foi assim que você virou Sim, foi aluna desse dela. jeito. Você quer fazer aula de Mas canto comigo? Eu olha, já fazia, já tinha feito o canto antes e tal, mas né, já tinha cantado em coral e tal. Mas era também muito na brincadeira, assim. E aí ela chegou e perguntou pra mim se eu queria. Lógico que eu quero. Fizemos por um tempo e tudo mais. E aí ela um belo dia falou pra mim, Dani, eu gosto de dar aula de canto, mas eu tô pensando aqui que de repente a minha onda pode ser outra. Que tal se a gente preparasse com muita calma, sem pressa, a gente vai fazendo isso, pensando nisso com o tempo, vamos desenvolver, a gente pode fazer um show e depois, mais calma ainda, sem pressa nenhuma, sem muita preocupação, com prazos e tal, a gente pensa em fazer um CD mais tarde. Então, o Todo Dia nasceu aí. Ela tá- foi preparando, a gente foi se preparando para fazer um show. Eu comecei fazendo um barzinho e tal, coisa bem pequena, bem despretensiosa, chamei amigo, aquelas coisas e tal.
E assim É. foi indo. Aí depois, mais tarde, entrou o Tony Pelosi na minha vida, que é um luthier, compositor e produtor musical. Enfim, um monte de outras coisas, né? Entre várias outras coisas. Se você me acha múltipla, você tem que conhecer Tony Pelosi. Ele escreve livro e diagrama, e enfim, ele joga nas 11 mesmo. Assim, é aquela pessoa que está sempre inventando um monte de coisas completamente diferentes. Tony, a gente foi ficando primeiro muito amigo e tal, a gente trocava muita ideia sobre música. Aí, a M Música já tinha começado uma outra história, que era, nasceu, na verdade, primeiro em São Paulo, com o Tato Fischer. Tato, É. canto, é outro, geminiano louco, também faz um monte de outras coisas. Ele é, além de cantor e compositor, né, e pianista, além de tudo, de como se isso fosse pouco, ele ainda é mágico, psicólogo, terapeuta crânio-sacral. E o que mais? O que mais você imaginar ele é? Ele é tudo. Mas Etc. Tato e é. tal. E aí Tato inventou de fazer. Ele também trabalha com. Ele também é ator, trabalha com teatro também, mais com a parte musical, mas também atua. Uhum. E ele inventou de fazer em São Paulo um negócio chamado Quarta Quarta. Era um sarau chamado Quarta Quarta. Né? Você deve lembrar disso, que eram sempre as quartas-feiras de todo mês. Ele fazia num estúdio que ele tinha. E era isso, assim, eram saraus de música, mas não só, era tudo. Era um sarau assim que tinha poesia, que tinha interpretação, que tinha mágica, que tinha aquela coisa bem diversa, assim, que é como é o Tato. E nos moldes da Quarta Quarta, o povo do Rio, o pessoal da M Música do Rio, inventou a segunda, que era toda segunda-feira de cada mês. A gente pegou uma casa de shows pequenininha, muito deliciosa, assim, no Leblon, num hotel. Você chegou a conhecer lá, esse lugar? Não, né? Não, as minhas peripécias cariocas aí foram meio. Não foram tão intensas assim. Mas conta pra nós aí, conta pro respeitável público. Então, o Panorama, eu não sei nem se ele ainda está funcionando, até pouco tempo ele estava funcionando. Tá. Ele funciona na cobertura de um hotel, como chama? A parte hotel, no Uhum. Leblon. E Certo. é um lugar super gostoso, com aquela vista realmente panorâmica, assim, né? E os donos tinham uma baita de uma aparelhagem de som que, na verdade, era até desnecessária para um lugar que era pequeno, assim, para o tamanho que tinha o lugar. Não precisava uma aparelhagem tão grande assim, mas sabe aquela coisa assim da pessoa que quer, gosta daquilo, vou investir em música. E aí vai numa loja e o cara recomenda aparelhagem, assim, aquela coisa absurda. Enfim, ele tinha uma coisa absurda, assim. E É. na segunda, eu conheci mais o Tony Pelosi, a gente foi ficando mais amigos e tudo mais, a gente falava muito sobre isso. E eu falava com ele, olha, tava pensando em fazer assim um CDzinho, CDzinho. Sem pretensão nenhuma. um Assim, sem compromisso. CDzinho. Aí CDzinho. contei daquela história toda da M Música. Sim, esqueci de dizer que o Todo Dia nasceu porque na lista M Música, você viu muito isso, assim, a gente via as Sim. canções nascerem na nossa frente, né? Pois é, pois é. Porque alguém chegava e colocava uma letra. Ó, eu fiz uma letra assim assado. Zé Edu Camargo fazia muito isso, né? Chegava, olha, eu É. fiz uma letra assim assado, o que vocês acham? Nossa, adorei, posso pegar, posso musicar? Pode. Então nasciam coisas assim, né? Guilherme Rondon fazia música com Soneca de São Paulo, Guilherme Rondon lá em Mato Grosso. Enfim. Então foram nascendo essas coisas, assim, Giovandro Filho, lá em Recife, aí fazendo música com Alexandre Lemos do Rio. Então, assim, eram músicas tão boas que a gente só ouvia nesses saraus. A gente só É. tinha a oportunidade de ouvir quando ia a algum sarau. Então ficava muito assim de músico para músico, né? Fica aquela coisa assim só do
cachorro correndo atrás do rabo, era só músico para músico. E o grande público tem que conhecer isso, né? Pelo menos um público mesmo que pequeno tem que conhecer essas músicas, como é que faz isso. E eu gostava tanto dessas músicas que eu cheguei e falei, vão ser essas, eu quero isso, 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 isso. Cheguei para Mariana e falei, eu quero cantar isso aqui. Aí ela falou, Dani, isso aqui tá um verdadeiro siri com Todd. Já ouviu isso? Está uma mistureba, assim, vamos melhorar isso aqui. Talvez, ó, tem duas músicas aqui que falam meio de exílio e tem uma terceira aqui que tal se a gente tirasse, vai ficar parecendo um CD só falando sobre exílio. Acho que é Olha, melhor. Então a gente a foi. produtora já te indicando os caminhos aí para tirar um Exatamente. pouquinho você do caos, do entusiasmo, né? Da descoberta de tanta coisa boa, né? Você quer dar um destino para tudo Exatamente. aquilo, né? E, de repente esse caos aí não tem o que um Vamos dar uma produtor direção, precisa né? ter, te direcionar realmente, né? Vamos dar uma E bem direção. intencionados os produtores, né? No caso da Mariana, né? Exatamente. Então a gente começou fazendo um show assim, a gente escolheu essas músicas, ela me ajudou nesse direcionamento, que a gente vai fazer? Isso aqui acabou virando meio misturado, como você viu, você sabe, você conhece o CD, você já É. sabe que tem samba, que tem blues, que tem Opa, choro, que tem balada, que tem de um tudo naquele CD. Mas ele não tá bagunçado, assim. é, A gente, apesar é, de ter escolhido coisas muito diferentes, a gente fez uma coisa que se fala, de certa forma, assim, né? E eu tá que tudo não bem sou. amarrado, né? Bem conectado, É, tá tudo muito bem escolhido. A salada de gêneros aí não faz do CD algo confuso ou algo desconectado. Tudo ô, tá muito, Thelma, muito bem. É uma beleza, é uma beleza. E eu tava ouvindo. a gente fez uma salada que. Uma salada tem que ser uma coisa, né, boa. Não vamos misturar um siri com Todd, porque vai ficar ruim de engolir. Vamos dar um jeito nessa salada aí. Ficou uma É salada, uma eu acho que salada bem gostosa. temperada. Muito bom, muito bom. E hoje, escutando o CD, aquele artigo lá que eu fiz, ou algo parecido, foi de 2012. O CD é de um pouquinho antes. Eu não estou com ele aqui, por isso estou perguntando, né? Isso é desde 2011. 2011, é um 2011. pouquinho. Tem Ah, tá. 2011. Hoje, olhando, eu não sei se você é artista, a gente olha de fora, o público, respeitava o público, acha que o artista fica lambendo a cria eternamente, né? Mas na verdade a gente que faz, a gente logo quer partir para outra. Quando a gente Com encerra um certeza. trabalho, a gente deixa ele lá de ladinho descansando, dá um tchauzinho e vai para outro, né? Então a gente não fica meio que Certamente. lambendo a cria eternamente. Mas vou fazer uma pergunta mesmo de quem acompanha a música, né? Não de quem é músico, né? Embora eu lide com criação, eu vejo de fora porque eu não sou músico. Mas enfim, olhando hoje esse CD, essas músicas e repertórios, o que você, olha, eu pergunto até para revisora de certa forma, o que você faria diferente? O que você revisaria nesse trabalho? Que eu ia revisar nesse CD. É. Talvez eu deixasse algumas músicas de fora, Ah, botasse olha aí. outras. Mas é aquilo, assim, era o que eu queria fazer no momento, né? Por mais que a gente É, mude, que a gente ache assim que de repente aquela música talvez não fosse tão legal assim, talvez uma outra. Aí de vez em quando eu esqueço do CD. Aí de vez em quando alguém vai e lembra, pega sei lá, encontra no YouTube uma gravação e tal. Como outro é. dia mandaram, um colega de coral mandou para mim, pro coral lá, pro grupo do coral, uma música do meu CD que eu nem sabia que estava no YouTube, eu não lembrava, mas ela não é um vídeo assim, mas fizeram, um vídeo foi feito, um vídeo. Nem me lembro agora se foi o RPM, acredito que tenha sido.
É, porque tava só com a capa paradinha lá, estática e tal, e a música rolando, né? Só pra ter Ah, eu um vi hoje. É isso mesmo, é isso mesmo. é do One RPM, né? E Isso, aí, aí esse colega de coral mandou pro grupo, assim, que música legal que eu achei, não sei o que. Eu falei, menino, você achou, você descobriu, né? Porque a gente, assim, desapega, acaba desapegando depois de um tempo. Até porque de 2011, agora para 2020, assim, eu já desapeguei faz tempo, já não ando mais com o CD na bolsa como eu andava nos primeiros É, tempos. A gente chega e quer, né, vender, então começa a botar, não sai de casa sem eles, bota um monte de CD na bolsa, vamos lá. Depois a gente acaba desapegando, com o tempo vai deixando isso de lado. é. E, e aquilo, né, a gente também vai mudando. Lucinha! Oba, o pessoal Beijo chegando enorme! aqui. O pessoal chegando. E você já puxou pro coral. Conta agora do coral. Porque o legal é o seguinte, é que eu até te contei também, conversando fora da live aqui, né? O que eu acho legal, né, na música é que ela é algo que sociabiliza as pessoas, ela aproxima as pessoas, né? Então eu Total. mesmo sendo um desenhista, um peixe fora d'água naquela lista que eu também fui que nem você. Eu entrei e me aceitaram e beleza, né? Aí, tipo, aí você ficava olhando toda aquela poesia, aquelas músicas nascendo, as filosofias todas, o Zé Rodrigues com aqueles e-mails quilométricos, mas morria de rir. Aquilo era um dos momentos, assim, de muitos dias meus, assim, que ganhava o dia com aqueles textos dele, né? O Com Zé era um aquelas personagem, tiradas né? Ele dele, falava sensacional, isso. né? É, Falava muito disso, assim, mais. Ai, já não tô me lembrando porque eu tô tomando vinho, já não vou mais lembrar, não, mas aquela história de levar a sério personagens de internet, se levar a sério na internet, né? Mais ridículo do que levar a sério a internet é se levar a sério na internet. é. As tiradas dele, assim. O Zé era o nosso Milor Fernandes, né? O nosso Milor Fernandes só pra nós. É, tipo isso. Mas eu já me Então, perdi e onde é aí que eu a tava gente falando, estava. Coral. é isso, é. Aí o seguinte, é coisa da música sociabilizar, de aproximar e tudo mais, né? Então você Sim, fez um CD exatamente. solo, mas você sempre se sentiu muito à vontade cantando em corais, em grupos e tal. Eu Então eu queria que amo você música contasse dessa vocal. sua experiência da música como instrumento mesmo de aproximação. Aí conta para nós da música sempre feita a várias vozes, né? Tato, você foi falado aqui. Então, Falamos bem de você. não, Muito a gente bem. falou mal dessa de você, Tato. A orelha dele não está Bem. ardendo. Sobre coral, assim, eu sou apaixonada por música vocal. Música vocal para mim é uma paixão, assim. Comecei cantando em coral, era um coral de uma associação judaica. Eu não sou judia, era uma associação que era aberta ao público em geral. Quem quisesse cantar, cantava. A gente chegava e fazia um pequeno audiçãozinha e tal, para ver a afinação, para ver qual era a voz e tal, e a gente era lançado lá. Esse coral cantava assim em ladino, em ídis, em hebraico, tinha música também fora do repertório judaico, né? Então tinha música brasileira, tinha como é que chama? Um negro spiritual, que era É, maravilhoso. Tinha de um lindo. tudo, assim. Era maravilhoso, assim. Chama Coral da Asa, né? Que é a Associação Sholem Aleichem. A regente é Cláudia Alvarenga. Ela é ótima. O coral tinha uma coisa que era até bastante audaciosa, que era a capela. Que Olha. coisa difícil que é cantar a capela, ainda mais com tantas É, vozes, né? Tanta gente cantando junto. Mas a música vocal, além de ser uma paixão, porque tem uma sonoridade, tem uma coisa de. Também tem isso do cantar junto, de você ouvir várias vozes, você é. ouve aquele arranjo quando ele, né, você ensaia por um tempo e tal, vai junto com com a sua voz, né? No caso, eu sou soprano.
Então você faz aquele, vai ensaiando, de repente quando todo mundo junta, fica uma coisa mágica, né? Vai juntando assim aquela harmonia que sai, é uma coisa divina, assim. Eu acho uma coisa apaixonante. Eu acho coral uma coisa linda. E eu tive a alegria de cantar nesse coral. Aí, isso foi em 2000 e, já não me lembro mais, 2014 por aí, 2013 talvez, não me lembro mais. Alguém chegou e falou para mim, Dani, sabe o Paulo Malaguti Pauleira? Ele está fazendo um coral. Tá com um coral novo, tá querendo ver quem é que tá a fim de cantar e tal. É uma iniciativa dele, não é ligado a nada, a instituição nenhuma. É para ele, né, mesmo... ele tem uns corais, assim, por iniciativa própria. E ele tá chamando, tá vendo cantores interessados. Eu falei, opa, claro que eu conheço. Conheço o Paulo Malaguti, assim, eu sou fã dele. Conheço Arranco de Varsóvia, onde canta a Cacala Carvalho, a Andréa Dutra, tinha até pouco tempo atrás a Elisa Queiroz, ela saiu, mas ela cantou por um bom tempo também no Arranco de Varsóvia. Um grupo de samba maravilhoso, já teve uma outra formação antes, né? Sensacional também, aqueles arranjos incríveis do Pauleira. E ele tem uma coisa assim os arranjos dele são muito diferentes, né? Não é uma coisa careta, ele tem uma coisa muito diferente, assim, pega umas músicas totalmente doidas, assim. Enfim, esse coral estava sendo formado e eu fui lá vamos lá, fazer o teste e ver como é que é. Alguém até quem me recomendou, se eu não me engano, foi a própria Mariana, mas algumas pessoas também já falaram desse coral. Eu falei, já tô vendo, pode deixar. E quando a Mariana me falou, ela falou para eu exercitar a harmonia, foi a harmonia, o ouvido harmônico. Eu falei, excelente, lógico que eu vou não só para exercitar o ouvido harmônico, mas porque eu amo isso mesmo, né? E porque eu sou fã do Pauleira. E aí a gente começou e tal, pegou uns arranjos dele que ele já usava com outros corais. Oi, Bernardo. E depois ele acabou fazendo uma coisa mais, pegando muito arranjo, muitas músicas do Lula Queiroga. Né, pernambucano, parceiro do Lenine. Ele tem umas coisas muito interessantes, assim, muito diferentes. Ele conhece, o Pauleira conhece o Lula, né? É amigo dele e tudo mais. E ele pegou umas músicas bem diferentonas, assim, e foi fazendo arranjos pro coral. Ele acabou que o coral se chama Bom Tempo. O nome do coral é Bom Tempo. E eu cantei por um tempo nesse coral, até que eu me mudei para Petrópolis. Uns anos atrás fui para Petrópolis, 2015 por aí. Enfim, eu acabei me afastando do coral, porque eu acabei ficando demais lá, tava com uma coisa difícil de ficar vindo toda semana para ensaiar. E aí não é só o ensaio, né? Também tem todas as apresentações. Você quer estar presente, né? Então aquilo foi ficando difícil, morando em outra cidade e tudo mais, então eu me afastei, assim. Foi um drama. Foi com dor no coração que eu tomei a decisão. Até que, como eu voltei no ano passado para o Rio, falei, primeira providência, coral Bom Tempo, aí vou eu, estou de volta. Vocês me aceitam de volta? Aceitaram? Falei, que bom, que ótimo. E o Bom Tempo, ele tá assim, ele virou Bom Tempo, não é à toa, porque assim, o que ele tem de gente alto astral nesse coral, o Bernardo sabe disso. Bernardo de vez em quando faz lá dá umas batucadas lá pra gente. Né, Bernardo? Toca bandeira lá pra gente, que é uma delícia. Legal, legal. Ô Dani, seguinte, já que estamos falando em Bom Tempo, o nosso bom Instagram vai nos cortar a qualquer momento aqui. O tempo vai acabar, mas o né? nosso bom tempo deve se estender para outras lives. Eu estou prometendo, mas sou uma pessoa de palavra, eu sou um capricorniano que cumpre o que promete. Aí. Eu sou Caxias e eu cumpro o que eu prometo. Então vamos fazer uma parte 2 em breve. Que assunto é o que não falta, né?
Então, a Olha, gente já começa, vamos começar os finalmente, né? Como dizia talvez dissesse o Odorico Paraguaçu ou algum pedante à moda dele, sei lá. Enfim. Eu queria que você falasse muito rapidamente, senão o Instagram nos corta, da experiência do coletivo Meu Caro Amigo. Brevemente, que aí a gente já vai fazer o encerramento e a gente vai se despedir dando as nossas redes aí. Fala rapidinho do maravilha. coletivo Meu Caro Amigo, por O favor. coletivo Meu Caro Amigo surgiu também na internet, surgiu no Facebook, quando, na ocasião em que começaram por causa de assuntos políticos, começaram a Yeah. atacar verbalmente o Chico. Então começaram a dizer que ele era horrível, que ele era isso, ele era aquilo, ele é comunista, ele come criancinha, ele... Enfim, É aquela ridículo, coisa né? É um louca. absurdo, Começaram a né? agredi-lo. E a gente fez um É. grupo no Facebook por causa disso, assim, para homenagear esse cara que, afinal de contas, tem uma importância enorme para nossa música, para o cancioneiro brasileiro. Ele tem umas letras maravilhosas, não só letras, mas principalmente. É. E de uma importância que não dá nem para dizer aqui, né? Perguntaram para mim, a Mariana perguntou, qual é a sua música preferida? Na verdade, perguntam para um monte de gente, ninguém soube responder, cada hora é uma. Tanta É. música maravilhosa que não dá para A citar minha é uma, meu você vai citar refrão. cinco. Jura? Não consigo, não É, consigo. você odeia isso, né? É que é da fase inicial dele, aquela coisa do artista que, essa música é pobrinha, ele deve achar isso, né? Mas eu não acho, Chico. O que é? Só Vai encarar? lamento se me acha pobrinha, só lamento. É isso, às vezes a gente faz uma É, coisa, a gente fica achando que não tem essa importância toda, mas pega, ela pega alguém. pois Sempre é. ela vai emocionar alguém. Então É. não tem. E o coletivo surgiu disso. A gente resolveu fazer um show em homenagem ao Chico e todo mundo que estava disposto a entrar no show entrou. Não teve uma seleção, não teve nada. Uhum. Foi desse jeito. Vamos fazer um show? É, Vamos. Quem estava afim entrou, né, Lucinha? Bibelô tá lá no coletivo. Ela sabe o que eu estou dizendo. Todo mundo foi. E foi uma coisa bem, bem democrática dessa forma. Então, nós é. fizemos um primeiro show em agosto de 2017, na Sala Baden-Powell. A gente acabou fazendo já 4 outras edições, né? Foram 5 ao todo. E a gente poderia ter feito até mais se não fosse a É. pandemia, né? Que pegou todo mundo de jeito, todo mundo no susto. Mas a gente já fez umas lives aí. E é basicamente isso. A gente foi se integrando de uma tal forma. Tato também tá nessa aí. O Tato também. Tô falando que o Tato tá em tudo. Ele tá em tudo. O Tato é onipresente, né? Não é à toa que ele é o mestre dos magos. Então, me perdi no que eu tava falando. Que eu sou Então, dessas, que se já que você se perdem. perdeu, antes que o Instagram e desculpa insistir, mas eu não gosto de deixar ninguém no ar, né? O Instagram é cruel. Então, nas suas redes sociais a gente pode acompanhar o trabalho coletivo e tudo mais, né? Tudo tá lá, Isso. né? Então, No meu para mais Instagram mesmo, detalhes. No meu Oi, pode Instagram falar. mesmo, na bio, tem um Linktree que tem vários enderecinhos lá, tá tudo lá. Tem página de revisora, Ótimo. página de tradutora, página de cantora, aqui, ali, no YouTube, em todos os lugares. Tá tudo lá. Ótimo. Então, Dani Reis, ponto real, é isso? Dani Ou real Reis, tudo junto? tracinho, underline, né, que fala assim, Underline, tá, tá. underline Eu sempre real. confundo. Dani Reis, underline real. Então, prometendo a parte 2 e quantas forem necessárias. Dani, te agradeço demais. Eu que te Disponibilidade, agradeço pelo paciência. convite Você viu que carinhoso. foi legal, não teve problema Eu nenhum. tava O único problema é o tempo. Tô até O único tomando um problema é o tempo. vinhozinho aqui, eu bebo um pouquinho É, pra ter. eu com a Ave água, né? Eu tenho que ficar beber pra abstêmio, soltar um pouco a senão. língua. Você é abstêmio, total. Então é isso. Então aí, prometendo outros papos aí, e sem falar os papos em off aí, que vocês não vão saber, lá, 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 lá. Aí Esse é é só só para com nós. nós. É isso aí. E então a gente vai se despedindo.
E agradeço mais uma vez, viu, Dani? O papo que a gente teria, como eu falei, em algum café da vida aí, a gente está tendo nessa live e os amigos todos nas lives passadas, presentes e futuras, né? Como Tá disse aí. aquele disco do Sá Rodrigues e Guarabira, né? Tá certo. Obrigada, gente. Obrigada, Mônica. Obrigada a todo mundo que tá aí. Tato, Bibelo. Obrigada, Érico. Até a próxima. Adorei o convite carinhoso. Valeu. E só para Espero avisar, não ter te só para incomodado demais. avisar, Érico, eu estou nervoso. só Chilique, para né? Chilique de tímida. Só para avisar, a live já vai estar daqui a pouquinho no meu IGTV, né? E até o final da noite já subo ela no YouTube, tá bom? Então, Maravilha. valeu, respeitável Tá público. ótimo. Beijo, Dani. Vamos nos Beijo, falando beijo. e boa noite para todo mundo. Valeu. Boa noite, gente. Beijo, beijo, beijo.